Bom, pessoal, então eu vou estar gravando então a aula referente à introdução das práticas e aferição de sinais vitais, ok? Então vamos lá. Então, sinais vitais, né? E a aplicação, então, do profissional da área da saúde na avaliação geral de um paciente. Então, o objetivo dessa aula é discutir as variáveis, né, que possam alterar os sinais vitais, estabelecer a relação profissional entre o profissional e o paciente e a abordagem, efetivamente, dos materiais, técnicas e a avaliação dos sinais vitais. Metodologia do aprendizado, né? Então, é aula expositiva, casos clínicos e um questionário de teste final para avaliação do conhecimento. Em sala de aula, discussão, então, de casos clínicos para avaliação em grupo. Observando o paciente. Na avaliação imediata de um paciente, é possível a gente identificar vários fatores que identificam que o paciente está com alguma alteração de sinais vitais ou mesmo em que o paciente esteja com alteração do seu padrão hemodinâmico. Nesse exemplo que a gente observa aqui, a paciente, então, apresenta um quadro de palidez cutânea, que a gente pode fazer a correlação, então, com quadros hemorrágicos e, efetivamente, hipotensão. O paciente também pode estar apresentando sinais através da linguagem corporal, como, por exemplo, um paciente com dor. A dor também tem alteração dos sinais vitais, principalmente da pressão arterial e frequência cardíaca. Aqui nós temos um exemplo de um paciente também com dor, né, relacionado às síndromes coronarianas agudas, correlacionando então a uma angina. Dores, principalmente como quadros de nefrolitíase, também são quadros que podem alterar os sinais vitais, que podem ser então identificados através do processo de palpação e inspeção também dos pacientes. A sudorese também é um sintoma bem característico, evidente principalmente para os pacientes que apresentam alteração, como por exemplo, pode estar relacionado à questão da hipertermia ou efetivamente alterações da pressão arterial. A alteração também do nível de consciência do paciente diz muito sobre a questão dos sinais vitais. Em alguns casos, a ausência do nível de consciência ou a presença do paciente em quadro comatoso de confusão também pode estar relacionado à pressão arterial, ao fluxo sanguíneo, oxigenação e também alteração de frequência cardíaca. A ausência de pulso, respiração, pressão, literalmente indica que esse paciente está em uma condição extremamente inadequada para a manutenção da hemodinâmica do paciente. Então, consequentemente, são indicações em que ou a vida está em risco ou efetivamente se encontra em uma parada cardiorrespiratória. Para avaliar um paciente, é preciso verificar os sinais vitais. Então, a abreviação de sinais vitais é SSVV. Os sinais vitais evidenciam sobre o estado de saúde do paciente. Muitas vezes eles estão afetados por vários fatores, né? Vários indicadores ou alterações que não são efetivamente relacionadas ao paciente, mas podem estar relacionadas ao ambiente, como o calor e o frio, nível de atividade em que esse paciente está submetido, a questão da idade, níveis de estresse, uso de medicamentos, estados de saúde e outros, como, por exemplo, as patologias de base.
Um exemplo 1, aqui nós temos uma variação efetiva de temperatura, onde o paciente apresenta alteração efetiva na aferição da temperatura, variando de 38,3 a 39,4. No entanto, em uma leitura em 24 horas, essa alteração pode efetivamente demonstrar que o paciente está entrando no estado de equilíbrio, ou seja, um linear efetivo do controle da temperatura. Uma condição da temperatura acima de 37,5, nós identificamos como hipertermia. Aqui nós temos relacionado, né, aos sinais e características dos sinais vitais relacionados a alguns padrões, como os fatores que influenciam essa alteração, como idade, atividade de estresse, temperatura, medicamentos, doenças e outras. O que pode, então, ter interferência na temperatura? A questão da idade, né? Então, com o aumento da perda da superfície, né? Principalmente para lactentes idosos, então, há uma redução da temperatura. Fatores como a atividade física e o estresse podem elevar a temperatura. Ambientes com aumento do calor e também frio, condições climáticas, né, também podem interferir no valor efetivo da temperatura corporal. Medicamentos e algumas doenças, principalmente o hipotireoidismo e a redução da própria temperatura no caso de uma doença de alteração da tireoide, como o hipotireoidismo. Alterações, então, em relação ao pulso, a idade também é um fator. Atividade física, a temperatura do ambiente também altera, né, a frequência cardíaca. Ambientes com mais calor aumentam a frequência e ambientes mais frios, devido à vasoconstrição, tende efetivamente a evoluir para uma condição de bradicardia, que é a redução efetivamente da frequência cardíaca, né, do pulso. Medicamentos, né, nós temos medicamentos que são broncodilatadores e vasodilatadores. Além de condições como dor, hemorragia, infecção, também alteram o pulso. A idade é um fator que altera a respiração, como também a pressão arterial, né? A atividade e estresse é um fator que interfere em ambos. A temperatura não tem alteração na pressão arterial, mas ela tem efetivamente alteração na frequência cardíaca, no pulso. Então, em decorrência disso, vai acarretar efetivamente na pressão arterial. E nós temos também na respiração a questão do próprio controle da temperatura também está relacionada. Alguns medicamentos, né, estão bem relacionados com a respiração, podendo levar o paciente a uma parada respiratória, né, como, por exemplo, quando é estimulado através de narcóticos, né, para procedimentos cirúrgicos. Doenças, né, a dor, a anemia, tabagismo. E na pressão arterial nós vamos ter a influência dos medicamentos para a redução da pressão arterial, né, na maioria dos casos, e as patologias principalmente cardiovascular, renal, e quadros em que nós temos riscos de hemorragia, né, infarto agudo do miocárdio, enfim, nós temos essa alteração também de pressão arterial. Em relação à temperatura, né, nós temos alguns fatores de regulação da temperatura, ou efetivamente a questão da própria perda de calor. Pode acontecer pela condução, né, pela transferência, então, do calor para o objeto ou área de contato, né,
radiação por transferência, né? Convecção ocorre, então, quando o paciente está no ambiente mais frio, né? Então, utiliza-se em quadros de hipertermia, arejar o quarto, né? E a evaporação, que acontece também a questão da base, então, para que utilize-se compressas frias para o controle da hipertermia. A termorregulação acontece de duas formas. Ela está vastamente relacionada com o hipotálamo, né, que é quem estimula a produção e a contratibilidade muscular, gerando tremor nos músculos, isso gera energia, calor. Isso promove a vasoconstrição dos vasos, elevando a temperatura corporal. O processo ao contrário, né, através da perda pelo resfriamento do corpo, acontece pelo processo de radiação, condução, convecção e evaporação. Então, o hipotálamo estimula, né, a vasodilatação através da sudorese e efetivamente acontece uma redução na temperatura. Termos gerais de temperatura que nós podemos utilizar, né? Febre, hipertermia ou pirexia, né? Então, aqui a gente tem antipirético, né? É um medicamento também para hipertermia, né? Então, são termos que a gente vai utilizar para o valor da temperatura mais elevada, isso é acima de 37,5. Hipertermia maligna está relacionada com anestesia geral, né? Então, está relacionada a procedimentos médicos, exaustão por calor, condições como, por exemplo, insolação, né? Também, ou ambientes muito quentes, né? São condições emergenciais. A hipotermia, que é a redução, né, do valor efetivo da temperatura, então abaixo de 35 graus. E a geladura, então, que está mais relacionado ao frio extremo, né, em ambientes, em cidades que têm uma temperatura bem abaixo do limiar normal. Aqui nós temos os termômetros, né, bem utilizados hoje, então, termômetros que não há contato com o paciente, né? E nós temos também o termômetro digital. Antigamente se tinha o termômetro de mercúrio, mas hoje não é mais utilizado. O pulso. O pulso, então, é a definição efetiva da avaliação de que o coração está contraindo, né? Então, os locais para aferição de pulso temporal, carotídeo, o apical é quando se faz a ausculta efetivamente, né, com o estetoscópio, braquial, femoral, radial, poplíteo, tibial posterior e o pulso podal. Para a avaliação do pulso radial, né, então nós colocamos os dois dedos, o indicador e o médio, no sulco sobre o pulso do paciente, né, o punho do paciente, né, sempre no local abaixo do polegar do paciente. Para a aferição do pulso, o profissional deve utilizar o polegar. Então, aplica-se então uma compressão leve, porém firme, e irá ser feita a avaliação em relação à força, ritmo e frequência, e padrão de regularidade desse pulso. Respiração envolve-se, então, dois movimentos, né? Nós temos, então, o processo de inspiração e o processo de expiração. Então, a inspiração mais a expiração, então, conta-se um movimento respiratório. Né? A frequência respiratória, então, ela é medida pela contagem dos ciclos de inspiração e expiração,
em um determinado tempo. Né? Nós temos o exemplo da frequência respiratória, como o termo de bradipneia. Nós estamos falando de redução efetivamente, da frequência respiratória, isso é abaixo de 10, né? Quadro de apneia é a ausência dos movimentos respiratórios, dispneia, dificuldade, taquipneia, aumento dos movimentos respiratórios, e assim sucessivamente, né? A avaliação, então, da frequência respiratória se dá através da avaliação visual do profissional, efetivamente sobre o tórax do paciente. Pode-se utilizar também a questão da oximetria de pulso, né? Então, esse é o oxímetro. Então, o oxímetro é um aparelho automático que pode ser, então, colocado nas extremidades, principalmente nos dedos da mão, onde vai ser, então, quantificado o padrão ou o nível, né, da SpO2, que é oxigenação, que é a oximetria, efetivamente, a nível basal do paciente. Pode ser colocado nos dedos, também pode ser colocado também no lóbulo da orelha. Na região da planta do pé, utiliza-se mais em questão para crianças, então, em pediatria. A pressão arterial, então, a aferição, ela é realizada através do equipamento, o estetoscópio, né, do esfigmomanômetro. Então, vai ser avaliado efetivamente a pressão que o sangue exerce sobre os vasos arteriais, né? Por isso que a gente vai realizar a aferição da pressão arterial, né? Então, a pressão arterial ela é a medida da pressão exercida pelo fluxo sanguíneo através das artérias em dois momentos. Isso é, durante a sístole, isso é, a contração do coração, e no momento da diástole, que é o relaxamento. Então, a pressão maior, digamos assim, né, o valor inicial sempre vai estar relacionado à pressão sistólica. E a segunda pressão é a pressão diastólica. Então, um exemplo, a pressão no valor de 120 por 80, né? Então, 120 é a pressão sistólica e 80 é a pressão diastólica. Lembrando que a aferição da pressão arterial sempre vai ser quantificada em milímetros de mercúrio. Aqui nós temos, então, o indicador que está descrito, né, relacionado, então, à técnica de aferição, né, então acontece, vai sendo insuflado, né, então utiliza-se o insuflamento da pera, né, até efetivamente enche, né, toda a parte do manguito, e o manômetro faz a leitura dessa pressão mínima para que efetivamente seja interrompido o fluxo sanguíneo. Foi dessa forma que é aferido a pressão arterial. Aqui alguns termos técnicos, né, em relação à temperatura. A glicemia capilar. A glicemia capilar, ela é um dado bem fundamental para a gente fazer a avaliação geral do paciente. Ela não é considerada como um sinal vital, porém ela é um indicador do quadro geral desse paciente em relação à própria estabilidade hemodinâmica do paciente pelo processo de verificação do nível de glicose a nível capilar, a nível sanguíneo, né? Isso é importante para a definição se o linear da glicemia desse paciente está estável. Então, o valor normal, né, o linear de um paciente
E uma glicemia estável seria, então, acima de 60, né, até um limiar de 100. Acima de 120, já considera-se, então, um paciente diabético. Lembrando que a unidade de medida da glicemia capilar, então, efetivamente, é decalitros, avaliação do dado, efetivamente, do HGT é miligramas por decalitro de sangue. O quinto sinal vital, que é considerado, né, a questão da dor. A dor tem influência efetiva em vários sinais vitais, principalmente frequência cardíaca, né, respiração e também na pressão arterial. Então, o profissional pode se utilizar, então, da escala simples, aonde efetivamente você vai perguntar para o paciente: o senhor está com dor? Em uma escala de 0 a 10, atribua um valor, sendo 0 nenhuma dor e 10 muita dor. Caso o paciente não consiga falar, ou seja, uma criança, efetivamente, você também pode se utilizar, então, da avaliação da escala da dor através das faces. Também é interessante para correlacionar, né? Muitas vezes o paciente diz que está com... relata a sua dor para mim de 0 a 10. Ele diz que está com 10, mas a expressão da face do paciente não relata. Outros pacientes dizem, você pode perguntar para o paciente: o senhor está com dor? Ele vai dizer não, e você vai ver que o paciente está quase chorando, né? Então, dá para se utilizar, então, das duas escalas para melhor atendimento. O referencial dessa aula, então, é Benita, né? 2012. Bons estudos para vocês.